Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. Aleluia. E versículo de número 1 em diante. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nesta noite? Aleluia. Queridos, eu quero usar como base, aleluia, como tema dessa palavra, eu não sou escravo da minha dor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. E ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas da Síria saíram e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor tivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria de sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero conversar com os irmãos, eu quero ministrar essa palavra ao coração dos irmãos, e o meu desejo é que o Espírito Santo, ele fale em cada coração nessa noite de uma forma maravilhosa. A Bíblia aqui, ela nos fala de Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu senhor, do rei da Síria. Só que a Bíblia vai nos dizer que este grande homem tinha um porém na sua vida. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui nesta noite tem um porém na sua vida. Notem bem, queridos, que a Bíblia vai nos dizer que este comandante era um grande homem, era um homem de muito valor, era um homem que a Bíblia não esconde as virtudes daquele homem. A Bíblia vai falar que ele era um grande homem, ele era um grande general, ele trabalhava e estava ao ofício do rei, ele era um homem bem conceituado na sua terra, mas tinha um porém na sua vida. E nós, queridos, por muitas das vezes, temos grandes virtudes na nossa vida, só que o porém, por muitas das vezes, nos atrapalha, e nós queremos fazer de tudo para que o porém fique-se esquecido. O porém, nós não conseguimos estar jogando luz neste porém, porque este porém mostra aquilo que nós queremos esconder. Assim como na vida deste grande general, que tinha um porém na sua vida, e que isto não o atrapalhava de ele estar fazendo aquele ofício que ele foi chamado para estar fazendo. A Bíblia vai nos dizer que ele era um grande homem, porém leproso. E todos os irmãos, não acredito que todos os irmãos saibam exatamente o que era a lepra, principalmente no Antigo Testamento. A lepra era uma doença em que todo aquele que tinha essa doença,
ele não poderia estar se aproximando de outras pessoas porque era contagioso. A lepra era uma doença em que, aonde ela se alastrava, ela amputava membros, ela trazia malefícios para a vida da pessoa. Este era o porém na vida deste grande comandante, na vida deste homem, mas isto não permitia com que ele viesse a estar exercendo aquilo que ele foi chamado para estar fazendo. E a Bíblia vai nos dizer que um dia este homem foi com ímpeto à terra de Israel e tirou de lá uma menina. E quando ele tirou de lá essa menina, ele trouxe para estar a serviço da sua mulher. Queridos, eu não quero estar romantizando esse texto. Eu quero trazer vocês justamente para dentro dessa história, para que vocês consigam enxergar, aleluia, o tratar de Deus e o trabalhar de Deus, que não é diferente na minha vida e na sua vida. A Bíblia, ela nos diz que esse grande general, com o seu exército, entrou na terra de Israel, e quando ele foi lá, ele tomou de lá uma menina. E se a Bíblia fala menina, é porque esta garota, ela tinha cerca de mais ou menos 12 anos de idade. E essa menina foi levada cativa para a Síria, e lá ficou a serviço da sua senhora. Porém, queridos, essa menina, por muitas das vezes, ela ali ao serviço dessa mulher, ela não entendia o porquê que Deus permitiu isso na sua vida. Por quê? Porque qual de nós, que já somos adultos, fôssemos tirados da nossa terra, tirados do núcleo familiar, levado cativo para um outro lugar, nós iríamos contentes? Mas se isso acontecesse, o que é que estaria dentro do nosso ser? Oh, queridos, eu quero trazer com essa palavra, é que mesmo dentro do coração daquela menina, tinha a mesma indagação que às vezes bate dentro de nós. Por quê? Porque essa menina, desde criança, desde tenra idade, desde bem pequenininha, ela tinha inculcado dentro dela de que Deus, aleluia, jamais despreza o seu povo, de que Deus, Ele cuida do seu povo, de que Deus, Ele trata do seu povo. Mas agora ela foi levada cativa, e ela está lá a serviço do rei da Síria. E pode-se ter uma indagação dentro do seu coração: aonde está Deus? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus, Ele permitiu tudo isso acontecer? E notem bem, queridos, que essa menina, ela foi para outra terra, não foi por vontade própria. Eu tenho certeza de que o seu pai tentou fazer com que ela não fosse levada. A sua mãe, aleluia, ela tentou e fez de tudo para que essa menina não fosse levada. Mas notem bem, queridos, que mesmo contrariada, o rei da Síria, o general, o comandante da Síria, pegou ela e levou para, aleluia, para estar ali trabalhando, para estar ali exercendo um ofício diante
da mulher. Só que detalhe, queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos de que é Deus quem controla todas as coisas sobre nossa vida, quando nós temos o entendimento de que é o Senhor, aleluia, que está no governo e no controle, e Ele sim sabe, aleluia, exatamente aquilo que Ele tem reservado para com a nossa vida, e nós entramos em compreensão e em concordância com aquilo que o Senhor quer sobre nós. Eu tenho certeza, queridos, que a cura Ele libera para nós. E todas as coisas que o Senhor permite, é porque Ele sim tem um propósito estabelecido para com a nossa vida. Oh, queridos, por muitas das vezes nós não compreendemos o porquê que o Senhor permite certas coisas sobre nossa vida, mas, aleluia, o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor que está no controle de todas as coisas, por muitas das vezes Ele permite certas circunstâncias para tratamento nosso. Só que de verdade, queridos, temos que compreender que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E à medida com que nós recebemos aquilo que o Senhor tem, aleluia, reservado para com a nossa vida, é que nós. Estar conseguindo compreender a boa e perfeita vontade do Senhor. Por quê, queridos? Porque a dor, ela paralisa. A dor, ela faz com que nós, infelizmente, não enxerguemos, aleluia, as coisas como tem que ser. A dor, ela faz com que nós vivamos amargos. A dor, ela faz com que todas as coisas fiquem ruins. Quando nós não compreendemos, aleluia, a maneira com qual o Senhor trabalha sobre nós. Oh, queridos, por muitas vezes, o Senhor, Ele permite que sobrevenha sobre nós alguma dor, não é porque Ele quer, aleluia, estar nos afligindo, mas sim é um tratamento para que a nossa, aleluia, vida venha estar em crescimento diante da sua presença. Só que depende muito da maneira com que nós vemos aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está, aleluia, liberando para nós. Porque, queridos, não há, aleluia, como o Senhor aumentar, aleluia, o grau de intimidade conosco, se Ele nos tratar como bichinho de presépio. Se Ele nos tratar assim, sabe, como Não, por muitas das vezes Ele permite que a dor sobrevenha sobre nós. Por muitas das vezes o Senhor, aleluia, tem os seus meios de tratar e meios de, aleluia, estar agindo, porque Ele tem um tratamento e Ele mesmo libera a cura para com a nossa vida. Notem bem, queridos, essa menina, ela foi levada como cativa. Ela foi, sabe, levada como se tivesse ali como se fosse levada uma caneca, sabe? Quando se vai numa cidade e pega uma caneca. E eu fico pensando que quando aquela menina estava sendo levada cativa para a Síria, os sírios estavam certamente levando ela como se estivesse levando um souvenir. Mas na mente do Senhor, aleluia, na mente de Deus, eles estavam levando, aleluia, aquilo que daria algo diferente lá dentro da Síria. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que aquela menina, ao serviço da mulher de Naamã, ela um dia, ela olhando para o estado
daquele comandante, daquela pessoa que tinha algo na sua vida que, infelizmente, tirava aquele brilho dele. Aquele comandante que era um homem muito bem sucedido, porém, ele tinha um porém na sua vida. Ela olhou e disse: ah, minha senhora, se o meu senhor estivesse diante de um profeta que tem lá na minha terra, ele oraria e curaria da sua lepra. Queridos, por muitas das vezes nós não compreendemos o tratar e o mover de Deus, porque tudo aquilo que o Senhor tem sobre nossa vida, Ele tem um propósito. E o propósito que Ele tem, quando nós compreendemos e estamos alinhados, certamente o Senhor fará. Certamente o Senhor nos posicionará de uma maneira com que o seu querer e a sua vontade seja estabelecida. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que aquela mulher falou para o seu marido. E o seu marido foi falar com o rei. Oh, queridos, imagina, queridos, se essa menina fosse qualquer uma. Vem cá. Se essa menina fosse qualquer uma, você acha mesmo que ela conseguiria mover homens poderosos para que pudesse estar agindo com aquilo que ela tinha falado? Você compreende que quando o Senhor Ele quer fazer, quando Ele quer realizar, quando Ele quer mover, Ele age de uma forma, aleluia, com que Ele mesmo, aleluia, sabe fazer. Aí você, por muitas das vezes, tem uma impossibilidade na sua vida, e você não entende, você não compreende. Vamos dizer que, sabe, vamos dizer que existe uma pessoa que seja estéril aqui em nosso meio. E por não entender, essa pessoa iria olhar uma pessoa que, sabe, dentro da igreja, estivesse com bastante filhos. E ela certamente iria pedir para que essa pessoa viesse e orasse. Porque quando ela olha, ela vê, e ela pensa até que aquela mãe que tem bastante filhos tem uma unção de fertilidade, sim ou não? Mas notem bem, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele ainda não tinha filhos. E um rei, ali dentro da sua casa, as suas mulheres não geravam. Abimeleque não gerava. E a Bíblia nos diz que Abimeleque chama Abraão e pede para Abraão orar. E a Bíblia vai nos dizer, depois você olha lá e confere, que nenhuma das mulheres ali da casa de Abimeleque ficou grávida, nem duas, nem três, mas todas as mulheres engravidaram, aleluia. Porque não é, aleluia, a sua impossibilidade que vai fazer, aleluia, com que, aleluia, você consiga estar enxergando em outra pessoa. Mas a sua impossibilidade, ela vai fazer com que haja no seu coração algo sobrenatural para você esteja clamando para Deus que pode estar realizando algo sobrenatural na sua vida. Oh, queridos, por muitas das vezes nós não entendemos e buscamos recurso. Mas buscamos o recurso não no lugar em que nós devemos estar buscando. Por quê, queridos?
o nosso recurso e o nosso socorro, ele vem de Deus. É somente Deus que pode estar agindo e pode estar operando. E a Bíblia, queridos, vai nos dizer que aquela menina, ela foi e conversou ali, e aquele comandante chega diante do rei, e começa a falar para o rei: olha, rei, tem uma menina, uma criada na minha casa, e essa criada disse que se eu for lá na terra dela, eu serei curado da minha lepra. Irmãos, notem bem, quando Naamã começa a conversar com o rei, eu fico imaginando como que foi a conversa deles. Porque, irmãos, vem cá comigo, uma palavra de uma criada tem algum poder? Uma palavra de, sabe, um qualquer, não tem poder. Mas uma palavra certa, bem direcionada, na hora correta, na posição, aleluia, que nós nos colocamos para liberar essa palavra, aleluia, ela tem muito poder. Você consegue ver que, aleluia, essa menina bem posicionada, ela conseguiu mover, aleluia, reis. Ela conseguiu mover grandes homens daquela época. E é exatamente isso que o Senhor espera e que o Senhor, aleluia, reserva para nós nesta noite. É que você bem posicionado, aleluia, venha estar liberando uma palavra, aleluia, que venha mover pessoas poderosas. E eu tenho certeza e convicção, queridos, que é isso que o Senhor tem reservado para a tua vida nesta noite. Só, queridos, que você tem que entender que tudo aquilo que você está carregando, você tem que liberar. Você tem que fazer com que, aleluia, as coisas na sua vida venham estar de uma forma diferente. Você tem que de verdade estar compreendendo, aleluia, que tudo aquilo que o Senhor permite vir na sua vida, não é, aleluia, para, aleluia, estar te afligindo, mas sim para um tratamento, para que, aleluia, você esteja sendo aperfeiçoado, queridos, para que você venha de verdade estar bem posicionado, para que o Senhor esteja te usando, aleluia, para cura, para que o Senhor venha estar te usando, aleluia, para estar movendo pessoas poderosas nesta terra. E eu fico imaginando, queridos, a conversa daquele rei. O rei chega diante do general e fala, eu fico imaginando, tá? É a minha imaginação. Você vem falar para mim de uma criada? E eu fico imaginando, é a minha imaginação, tá bem? Não, meu senhor, sabe o que é? É que a minha criada, aquela menina, ela é diferente das meninas aqui da Síria, rei. Sabe o que acontece, rei? É que, sabe, de vez em quando, rei, eu me levanto de madrugada e eu vejo ela lá de joelho dobrado, tá só, eu não entendo exatamente o que ela fala, mas ela só fica assim, ó. E sabe, rei, às vezes ela tá ali me servindo, e quando ela passa perto de mim, rei, eu sinto algo diferente. Aquela menina, ela carrega algo diferente que eu não entendo, rei. E sabe, rei, eu fico pensando que ela sempre canta uma música, rei, que as meninas daqui, da Síria, não cantam. Ela canta uma música assim, sabe, a sua misericórdia dura para sempre. Eu não entendo, rei, mas aquela menina é diferente, rei. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o rei então olha para ele e disse, você quer ir lá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta aqui, e eu vou te enviar ao rei de Israel, e lá ele vai orar por você, e você vai ser curado.
Eu quero que os irmãos entendam e depois vocês olhem na Bíblia. Eu quero que vocês entendam que na cabeça do rei da Síria, é que o rei que iria orar pelo capitão dele. Só que, o que foi que a menina disse? Exatamente. Quem iria orar para que ele fosse curado era quem? Só que na cabeça do rei, todos os videntes eram seus servos, eram seus escravos, eram ali os seus subalternos. Então, na cabeça da Síria, ele escreve uma carta dizendo: olha, vai até o rei de Israel, e chegando lá, ele orará por você, e você vai ser curado. Mas eu quero aqui, queridos, que você entenda, é que o rei pensava dessa forma, mas a menina, ela tinha o endereço certo, da onde vinha, aleluia, a cura. A Bíblia vai nos dizer que Naamã então começa agora, pegou aquela carta e começou a caminhar rumo à terra de Israel. E chegando lá, ele entrega aquela carta ao rei de Israel. E a Bíblia nos diz que quando o rei de Israel pegou e leu aquela carta, ele começou a ficar desesperado, e a Bíblia nos diz que ele rasgou ali as suas vestes, dizendo: porventura estou eu no lugar de Deus para dar a vida ou para matar? Como que o rei da Síria me envia um homem para eu orar por ele e curar? Irmãos, o rei de Israel era um filho de Acabe. O rei de Israel, naquela época, ele não sabia e não tinha o conhecimento que aquela menina que estava cativa, que era uma criança, um adolescente, tinha, aleluia, na sua mente, no seu coração. O rei não tinha aquela informação, foi por isso que ele recebeu essa carta e ele se desesperou, ele rasgou as suas vestes, ele ficou desesperado, por quê? Porque ele não tinha o endereço certo e ele não tinha a informação correta, aleluia, que ele necessitava. Foi por isso que ele entrou em desespero. Mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite, porque você sabe aonde Deus libera a cura. Você tem a informação correta da onde Deus, aleluia, libera a cura e libera, aleluia, a virtude dele, para que vidas sejam mudadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas e encontre de verdade, aleluia, a verdadeira alegria no Senhor. A Bíblia nos diz, queridos, que aquela menina, aquele rei desesperado, rasgou as suas vestes. Porém, o profeta ficou sabendo de que o rei estava daquela forma. Ele disse assim: olha, deixa essa comitiva vir a mim. E a Bíblia vai nos dizer que quando o rei da Síria chegou, o general, ele chegou ali diante da casa do profeta. O profeta envia uma pessoa para estar dizendo para ele: olha, vai e desça ao Rio Jordão e lava-te 7 vezes que você sarará. Queridos, quem era Eliseu? Eliseu era um grande homem de Deus. Eliseu era um profeta em que Deus, por muitas das vezes, fez muitas maravilhas ali no meio do povo. Mas agora, aquele general se achega diante, aleluia, da sua casa, e aquele general, ele trouxe com ele cerca de $10.000 de presente para dar para o profeta que orasse para ele e o curasse.
Só que notem bem, queridos, quando ele chegou diante da casa do profeta, o profeta nem quis olhar para ele e nem quis conversar com ele. Ele enviou um recado dizendo: vai e desce, aleluia, e você vai sarar. Queridos, por muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de você conhecer uma pessoa e saber que aquela pessoa é uma pessoa boa, mas naquele dia aquela pessoa não te tratou de uma forma correta, de uma forma como tem que ser. Foi assim com o rei, com o general. O general, ele queria chegar lá e ser atendido. Só que, queridos, existem certas circunstâncias, que é tratamento de Deus, para que consigamos o aperfeiçoamento que Deus requer de nós. Notem bem, queridos, Eliseu, ele era um homem simples. Eliseu, ele foi até a casa daquela irmãzinha de Sunem, sabe? E comeu pão na sua casa. Eliseu, ele todas as vezes que passava ali pelo caminho, aquela mulher olhava para ele e o constrangia, dizendo: olha, entra aqui na minha casa, come um pão. A Bíblia nos diz que ela fez uma casa para ele, colocou ali algumas coisas, e todas as vezes que ele passava ali naquela cidade, ele ia para aquela casa e comia, se alimentava. Ou seja, Eliseu era um homem simples, um homem puro, um homem reto, mas com o general ele não quis nem conversa. Com o general, ele não quis prosa. Ele só falou: olha, vai, desce e mergulha 7 vezes. E o general, contrariado com aquilo, porque ele queria uma recepção diferente, ele saiu pisando duro. Assim como por muitas das vezes nós saímos pisando duro porque nós não entendemos o tratamento do Senhor. Assim como por muitas das vezes nós achamos que as coisas têm que ser feitas da maneira com que nós achamos que temos que ser feita. Aquele general, ele saiu pisando duro, dizendo: olha, lá na minha terra não tem rios mais limpos do que esse lugar. Porque se eu for lá na minha terra, eu consigo mergulhar lá. Oh, queridos, Deus, ele tem um tratamento correto para a soberba. Deus, ele tem um tratamento correto e ele sabe tratar, porque ele nos conhece. Só, queridos, que quando nós compreendemos a vontade do Senhor, nós não ficamos presos, queridos, em dor. Nós não ficamos, sabe por quê? Porque nós entendemos o plano e o propósito do Senhor. E o plano e o propósito do Senhor, ele excede todas as coisas. Por quê? Porque Deus, queridos, ele sabe nos tratar, ele nos conhece, e por muitas das vezes, aleluia, ele nos conhece tanto que ele move as coisas para que nós possamos estar no centro do seu querer e da sua vontade. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que um dos seus soldados se achega e disse: meu pai, e o meu pai aqui não é porque um dos soldados dele era filho dele, não. Era um tratamento carinhoso que ele tinha ali com o seu general. Ele fala assim: meu pai, vem cá, meu pai, se o profeta dissesse para você fazer algo assim, sabe, extraordinário, grande, você não faria? E ele olha para o seu general ali e falou: não, sim, eu faria sim. Então, meu pai, se ele falou só para você fazer algo simples, vai lá e faz.
Oh, queridos, nós precisamos nos cercar de pessoas assim, que têm coragem de olhar nos nossos olhos, e que quando nós estivermos errados, ter coragem de chegar em nós e falar assim: olha, faz assim, que vai ser muito mais fácil para você. Faz assim. Por quê, queridos? Infelizmente o pecado nos corrompe. E o pecado faz com que a soberba entre dentro do nosso ser. Infelizmente o pecado que está aqui na nossa carne, por muitas das vezes, faz com que o nosso coração fique, o nosso nariz fique empinado, e nós não conseguimos ver aquilo que é simples. E nós, queridos, de verdade, precisamos sim de pessoas sinceras que nos dizem a verdade, que nos dizem a realidade, que nos dizem de verdade, aleluia, o plano perfeito que Deus tem reservado para com a nossa vida. E que por muitas das vezes nós não conseguimos estar enxergando. E a Bíblia nos diz que aquele soldado disse: olha, meu pai, não é mais fácil você fazer assim conforme o profeta diz? E a Bíblia nos diz, queridos, que o general resolveu fazer. E ele foi lá e desceu e mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou três, mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6, mergulhou 7. E quando ele levantou a 7ª vez, a Bíblia nos diz que a sua pele estava como a pele de um bebê. Aleluia. A teologia vai dizer acerca do número 7, que é um número de perfeição. Mas eu, que não entendo muito de teologia, eu quero dizer que esse 7 simboliza os 7 dias da semana. E que por muitas das vezes, para mim receber um milagre, eu preciso de descer segunda. Eu preciso de descer terça. Eu preciso de descer quarta. Eu preciso de descer quinta. Eu preciso de descer sexta. Eu preciso de descer sábado. Eu preciso de descer domingo. Porque todas as vezes que eu desço, aleluia, eu estou pagando o preço para que eu alcance aquilo que Deus tem reservado para mim. Só que por muitas das vezes, aquilo que me atrapalha a descer é a minha dor. É a minha dificuldade de dar mais uma chance. É a minha arrogância em eu achar que sou o centro de todas as coisas. Porque Deus já me deu muitas vitórias, eu sou o Todo-Poderoso. E é por isso que Deus permite alguns poréns na minha vida. É por isso que o Senhor, Ele nos trata. Mas o tratamento dEle não é, aleluia, para nos perder. O tratamento dEle é para nos aproximar mais e mais dEle. Porque quando nós entendemos, queridos, nós descemos e o Senhor libera a cura para com a nossa vida. Quando nós compreendemos o querer do Senhor, aí sim o Senhor traz aquele bálsamo sobre nós, e que tem o poder de estar tocando na nossa alma, e liberando a virtude sobre nós. Sabe por quê, queridos? Por muitas das vezes nós carregamos peso desnecessário, porque nós não entendemos, aleluia, que nós não somos escravos da nossa dor, e sim nós somos servos, aleluia, do nosso propósito. Porque quando nós entendemos o nosso propósito,
a nossa dor fica para trás e nós avançamos. E é isso que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. É que nós, a Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 5, que o Senhor, Ele nos chamou à liberdade. E se Ele nos chamou à liberdade, nós não podemos ficar presos, queridos. Nós não podemos ficar presos com ressentimento. Nós não podemos ficar presos com amargura. Nós não podemos permitir que nada nos prenda, porque presos nós não conseguimos sentir a alegria que nós sentimos aqui no começo deste culto. E é isso que o Senhor tem reservado para nós. O Senhor, Ele nos chamou à liberdade, queridos, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dEle para com a nossa vida. E é isso que o Senhor tem reservado a nós. Só, queridos, que como eu sempre digo, necessita de um posicionamento nosso, para que o Senhor, Ele realize, Ele manifeste, Ele libere aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém, queridos? Nos coloquemos em pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Oh, engrandecido seja o teu santo e excelso nome, meu Deus. Oh, engrandecido é o Senhor, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, todos nós que recebemos essa palavra aqui nesta noite, todos nós, aleluia, que de uma maneira ou outra temos um porém, aleluia, que tenta apagar toda aquela virtude que temos, aleluia. Que cada um nessa noite no seu lugar põe a mão no seu coração. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, aleluia, que está sobre nós, Ele vai estar manifestando mais e mais da tua graça e te alcançando nesta noite. De forma, queridos, com que não fique resquício na sua vida, não fique resquício no seu coração. Não fique nada que te atrapalhe a sua caminhada, para que você de verdade venha estar experimentando tudo aquilo que o Senhor tem, aleluia, reservado à tua vida. Que você comece a orar nesta noite. E se porventura você precisa de liberar um perdão, ore nesta noite e libere. Pare de ficar carregando um peso que não é seu. Lance fora, lance aos pés de Jesus nesta noite. Mergulha, queridos, mergulha e deixa tudo aquilo que te atrapalha, aleluia, nas águas nesta noite. Comece a orar, queridos. Comece a orar neste momento, porque
O Senhor, Ele quer te, aleluia, deixar livre, para que a alegria que Ele tem reservada para a sua vida, ela se achegue de uma forma abundante e de uma forma sobrenatural, e que você contemple, sim, a boa mão de Deus, agindo em seu favor, agindo dentro do seu ser, agindo no seu lar, agindo na sua vida, agindo, aleluia, com aquela pessoa que te magoou, com aquela pessoa que te distratou, e que você não entendeu que isso era um tratamento de Deus para a sua vida, era um tratamento do Senhor, para que você alcançasse a maturidade, para que você de verdade não confiasse, aleluia, exatamente, aleluia, naquilo com o qual a pessoa estava fazendo, mas sim a sua confiança tinha que estar, aleluia, em Deus que governa a sua vida. Aleluia. E que o Espírito Santo continue, aleluia, tratando-nos de forma sobrenatural, para que de verdade nós alcancemos e desfrutemos, aleluia, de tudo quanto o Senhor tem reservado a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.